tarde, bem-vindos à rúbrica de Educação para a Astrologia e hoje encontramos-nos no Centro de Estudos e Inovação em Astrologia, centro esse criado pelo astrólogo e também economista João Medeiros. Olá João, como está? Olá Daniela, obrigado pelo convite. Obrigada, nós é que agradecemos. João, eu sei que este espaço, portanto o centro, o CEIA, neste caso, portanto, está vocacionado para três dimensões fundamentais. O que é que nos pode dizer sobre o CEIA? Na verdade, o centro é uma escola e, portanto, nós temos uma componente de formação importante, é a componente central, mas uma formação dinâmica, ou seja, não é uma formação clássica das pessoas que sentam uma secretária e ficam a ouvir o professor. Portanto, é uma formação, para já, muito intensiva, com módulos de fim de semana, workshops um pouco maiores, e em que os alunos têm sempre uma interação muito forte, com exercícios, com dinâmicas vivenciais, para integrar melhor esta matéria astrológica. Então, este é o primeiro pilar, é a formação, mas a formação não é ortodoxa, é uma formação moderna ou dinâmica, intensiva. E, obviamente, que acoplado a essa formação, nós temos o quê? Temos uma investigação para dar formação de conteúdos didáticos, lúdicos, mas muito práticos e eficientes para as pessoas, se quiserem formar-se como astrólogas, terem essa estrutura. Tem que ter conteúdos que já estejam desenvolvidos, porque não há propriamente uma outra escola com o mesmo estilo. Então nós temos que investigar não só para o nosso próprio conhecimento ou para a minha própria formação, mas também pela linguagem dada aos alunos. Um exemplo interessante é sobre os nomes dos signos, ou seja, nós podemos dar outros nomes aos signos para facilitar a pedagogia dos alunos. Então, nesse aspecto, digamos que há formação, há investigação, há divulgação em artigos, em e-books, em livros, em palestras, sobretudo, e os próprios alunos são incentivados a fazer projetos, portanto, a fazer projetos da sua altura e do seu interesse, porque só assim é que também desenvolvem uma prática e uma dinâmica mais forte de aprendizagem. Portanto, esses são os nossos princípios. Na verdade, o Centro de Estudos e Inovação em Astrologia é uma escola, mas é uma escola com características muito específicas, ou seja, não é de compromisso para 1 a 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, a pessoa compromete-se módulo a módulo, é intensiva a formação, é muito interativa, em que existe também a possibilidade do aluno participar com propostas suas ao longo dos vários módulos. Portanto, isto assim eu acho que incentiva, tem resultado bem, incentiva o professor, incentiva as turmas e incentiva uma aprendizagem também mais moderna, que também é necessário na astrologia, sem esquecer a base estrutural da astrologia tradicional. Pronto, portanto, fazer essa ponte. E em relação, João, em relação às obras que editou, que escreveu, que editou, portanto, penso que a primeira terá sido a carta. Não, a primeira foi o Oceano Ascendente, Ciclos Astrológicos de Portugal. Ok. O que é que nos pode dizer sobre essa ligação entre a história, os dados factuais e as ciências e depois a astrologia conforme a considera, também ligada a algum aspecto científico também, não só esotérico, mas também científico? Essa é uma pergunta muito vasta e, portanto, a relação da história com a ciência e com a astrologia. Bom, começando pela questão do livro, já agora, que faz a ponte também com... Esse primeiro livro surgiu precisamente de uma escola de astrologia onde eu estava na altura, porque os alunos poderiam, se quisessem, desenvolver investigações. Eu, na altura, tive esse interesse pela história de Portugal, desenvolvi, na altura, os meus professores apresentaram-me ao editor, eles quiseram apresentar essa investigação, e daí também o meu interesse nesta escola em promover que os alunos criem obras deles, porque nunca se sabe quando é que um projeto deles pode ser um livro ou pode dar algo mais importante para a comunidade. E então, a relação entre a história e a ciência e a astrologia digamos que é uma trilogia muito gira, porque, por exemplo, neste livro, uma das constatações é que um dos ciclos falados desde há mais de 2000 anos, que é o ciclo chamado Máximo de Saturno, com 256 anos, associados às dinastias dos reinos e dos estados e dos povos, e, portanto, um ciclo que já era falado nos livros antes de Portugal existir, pelo menos 1000 anos antes, é um ciclo que governa, ou melhor, que se verifica na história de Portugal, ou seja, um ciclo de 256 anos precisos. E o que nos leva a muitas interrogações sobre
o funcionamento da história, que nós achamos que é aleatória e que é caótica, mas também ela segue uma estrutura cíclica e uma estrutura associada a ciclos de planetas, o que nos faz realmente interrogar muito sobre a existência e sobre realmente se existe uma aleatoriedade assim tão grande dos factos, nomeadamente como é que guerras e casamentos e tratados e linhas sucessórias interrompidas ou não, como é que no seu todo são números matematicamente precisos e que já eram referidos 1000 anos antes sequer de Portugal existir. Portanto, isto leva-nos de facto a constatar que existe uma matriz, como dizia Platão, de arquétipos associados não só aos modelos de vida de cada um, mas, por mais incrível que pareça, também aos modelos de vida das coletividades como os países ou os grandes Estados ou as grandes instituições. Portanto, qual é a relação desta com a ciência? É óbvio que a ciência e a astrologia têm já um diálogo muito aceso e às vezes de costas voltadas durante muito tempo e por razões que poderemos desenvolver se quiser. Mas o que é facto é que uma andorinha não faz a primavera, mas há demasiadas andorinhas em termos de constatação de evidências que tornam a astrologia algo muito consistente. É uma linguagem de mais de 2000 anos de empirismo, portanto já se estuda, já se aplica, já se investiga astrologia há mais de 2000 anos, portanto, e quem investigava eram os sábios, os mesmos sábios que estudavam medicina e astronomia. Sim, sim, sim. E portanto, comparado com ciências modernas, eu venho da economia, mas a economia tem 100, 200 anos, quer dizer, tem pouco tempo, muito verde, e em termos estruturais é muito menos consistente do que a astrologia, mas de longe, na minha opinião, que fiz as duas áreas. Claro, e portanto, estava eu a dizer que as andorinhas não fazem primavera, mas a pouco e pouco nós temos que dar a mão à palmatória e vamos ter que, já estamos já numa massa crítica de pessoas a perceber que realmente a astrologia é algo mais a sério. É claro que convém que haja estudos mais credíveis. Eu particularmente, como vim da estatística, entrei por esse ramo na astrologia. E foi quando li um livro de estatística, na altura que eu trabalhava nessa área, aplicado de uma forma consistente à astrologia, é que eu não pude, como se costuma dizer, enterrar a cabeça na areia como avestruz, ou como a questão do comprimido azul e vermelho do filme da Matrix, não é? E esquece agora que isto não é verdade, que isto não existe, não. Eu escolhi investigar mais, porque realmente era uma verdade que eu não podia ignorar e que tinha implicações profundas sobre o resto da minha vida. Ou seja, o facto de haver uma filosofia ou uma existência mais ou menos interligada, ou seja, as posições dos planetas com a minha própria vida, era uma verdade que, a acontecer, tinha uma implicação radical em toda a minha vida, sobretudo filosoficamente e espiritualmente. Então, a partir daí é que eu tive que investigar mais esses fundamentos, partindo para outras bases não tão estatísticas, mas obviamente mais filosóficas e espirituais, para perceber realmente que o mundo era mais rico do que aquele que eu achava. E em relação, eu sei que trabalhou no Instituto Nacional de Estatística, exatamente, não é? Conforme estava a explicar acerca da sua experiência na área da estatística, portanto, pegando nessa experiência, portanto, tinha já experiência a esse nível estatístico, veio da área da economia, portanto, eu creio que tirou um curso na Universidade Nova de Lisboa, onde também há um curso de Sociologia, portanto, e sei que depois foi ao ISCTE e criou lá um curso independente também na área da Astrologia, não é? Sim, sim. Como é que aconteceu essa permeabilidade do ISCTE, que é uma escola também de ciências? Essa permeabilidade, é bom que se diga, não foi uma permeabilidade assim tão total. Porquê? Porque o que acontecia dentro do ISCTE era a existência de um organismo autónomo chamado Centro de Cursos Livres, que fazia curso de línguas. Mas o organismo em si era autónomo, ou seja, tinha um aval do ISCTE para fazer cursos diversos. Sim. E nesses cursos, eles acharam por bem, convidaram-me para fazer, na altura, já há alguns anos. Foi em 2007, não sei? Sim, curso de Introdução à Astrologia. Eu, claro que não disse que não, porque era inserido dentro do ambiente universitário, mas não estava ligado diretamente ao curso de Sociologia do ISCTE, porque era dentro de um organismo independente. Eles também têm economia, não é? Penso assim, eles também têm economia. Sim. Mas ali era porque eles aprendiam aramaico, nesse curso no Centro de Cursos Livres, que era profissional, aprendiam aramaico, russo, espanhol, que era o que tinha mais saído, obviamente, a preços bastante acessíveis. E a astrologia surgiu como? A adesão não foi assim espetacular, mas foi simpática. Pelo menos uma pessoa que ficou astróloga com esse curso, que já é bom,
porque não é qualquer pessoa que tem perfil, e às vezes é preciso termos um grupo muito grande para haver alguém que tenha um genuíno perfil dos pés à cabeça para seguir esta área mais a sério, profissionalmente. E os alunos, quem é que eram? Portanto, Qual era a proveniência? Esta pessoa em particular era professora de matemática e havia de outras áreas, desde áreas de sociologia, áreas de gestão, áreas de marketing, mas esta particularmente era uma professora da área da matemática e ficou astróloga. E ficou astróloga, sim. Ou seja, começou ali com o curso, depois claro que seguiu e tinha jeito, já se percebia desde o início que ela teria a potência e acabou mesmo por pegar naquilo, aliando, não deixou a área de ensino, mas alia as duas e é uma boa intérprete, ótimo. E porque há pouco falou e bem, às vezes a ciência e ciências sociais ou as ciências exatas estão de costas voltadas para a astrologia ainda hoje. Como é que vê o que é que está, alguma coisa que está a falhar? É a comunicação? Alguém está de costas? Sim, eu acho que existem os dois lados da barricada atitudes que não facilitam o diálogo. Do lado da ciência, naturalmente é um preconceito já emocional, já não é racional. É um preconceito emocional perante aquilo que eles acham que são os astrólogos, tendo em conta a imagem que veem nos jornais e nas revistas. Ou seja, como pensam que aquilo é uma simplificação muito grande, do género, somos todos os leões, acontece isto esta semana, como tem essa imagem simplista, obviamente que forma um preconceito que a astrologia é isto, como é isto não faz sentido nenhum, nós vamos negar qualquer tipo de validade desta área. E, portanto, nesse aspecto, eles têm razão. Só não têm razão é quando não, partindo desse conceito arraigado, não se flexibilizam para perceber que não é aquilo. Ou seja, perante outras abordagens de outros astrólogos, com outras atitudes, não se flexibilizam o suficiente ou não se abrem o suficiente para sequer ouvir. Portanto, já nem ouvem. De tal forma têm essa imagem construída que nem estão dispostos a ouvir outros argumentos, porque já está dito que é não, aquilo que pensam que é o que é a astrologia, como acham que é aquilo, nem estão dispostos a ouvir outro género de explicações, outro género de abordagens. Portanto, de parte da astrologia, qual é que é a atitude errada? É que há muita gente, e algumas pessoas até com trabalhos simpáticos ou interessantes, e que continuam na mesma a bater na tecla dos horóscopos de revista e dos horóscopos de jornais, que é, obviamente, interessante para o astrólogo em termos comerciais e lúdicos, não é? E lúdicos de passatempo, para ter o nome e a fotografia e aparecer no jornal e as pessoas lerem o fim, para saberem que... Mas do ponto de vista técnico tem praticamente validade zero e do ponto de vista da imagem a imagem que passa da astrologia é uma imagem bastante redutora e, portanto, enviesada, e que no limite impede que a própria astrologia se desenvolva mais. Impede porquê? Porque há muito boas cabeças que até se soubessem que era a astrologia iriam amar, iriam adorar completamente e que nem sequer têm essa abertura por causa da imagem que vai à frente, que é uma imagem redutora. Mas João, e não estão abertos para ouvir pessoas que sejam do mundo da ciência, como o João é da área da economia? Não estão muito abertos, porque mesmo as pessoas dentro da astrologia que têm, digamos assim, alguma base científica, também não é absolutamente fácil construir uma argumentação, como aconteceu, por exemplo, no caso desta pessoa que eu li, cujo trabalho eu li de estatística, e que provou, por A mais B, que havia uma ligação na posição dos planetas com as suas profissões, era um estatístico francês, que nem sequer era astrólogo, ou que no início não advogava que a astrologia funcionasse. O propósito dele era desacreditar a astrologia, quando foi isento na sua metodologia e percebeu que, de facto, existe uma correlação, no caso dele, entre as profissões e a posição dos planetas ao nascer. Isto com amostras de 3.000 pessoas com hora de nascimento, não é uma amostra qualquer. E, portanto, de celebridades e outros casos. E mesmo assim, ele, na altura, nos anos 70, foi completamente rechaçado pela comunidade académica, porque não estavam dispostos a quê? A quebrar o seu modelo filosófico sobre a vida. Portanto, como aquilo tinha implicações demasiado violentas e profundas para aquilo que era a sua base de crença sobre o universo, preferiram, vamos mandar este homem para trás, porque não nos interessa que isto seja verdade, porque isto tem implicações demasiado poderosas
que nós não estamos neste momento dispostos a ouvir. Portanto, também existe esse problema, que é, as pessoas neste momento vivem num paradigma material, num paradigma quantitativo, e se aceitarem que a astrologia funciona, vão ter que aceitar a validade, ou vão ter que abrir-se para a possibilidade de outras verdades, do funcionamento do universo, para as quais a maioria não está disposto a aceitar essa mudança de paradigma, seja um paradigma material, um paradigma, digamos assim, mais espiritual ou mais holístico. Não estão ainda preparadas para isso. Portanto, mesmo que haja argumentações muito consistentes com metodologia, devemos ser chamado ciência tradicional, mesmo assim não iria haver abertura, porque o que está em causa é muito profundo em termos de funcionamento do universo. E, portanto, quem é que do mundo da ciência gosta de perceber que realmente, hoje em dia, com a questão dos genes, já acreditam que há coisas que se interpretam com alguma pré-determinação. Mas, em geral, não se gosta de pensar que pode haver uma coeficiente de determinação na nossa vida. Mas o diálogo entre duas áreas do saber poderá sempre acrescentar um valor maior à humanidade. É assim, eu acho que também existe muito problema da parte da astrologia, que não há profissionais suficientemente estruturados em linguagem dos cientistas. Ou seja, linguagens mais estatísticas, pronto, exato. E, portanto, como eles às tantas caem no simbólico, é o simbólico que conta como linguagem, não tem que provar mais nada aos outros. E depois, também como acham que não tem que provar mais nada aos outros, também não se dignam a terem trabalhos que permitam ser questionados. Fecham-se no seu código. Sim, e portanto estamos aqui num diálogo de surdos. Eu acho que é preciso mais tempo, daqui a 10, 15, 20 anos, provavelmente não estou muito otimista, porque já fui mais otimista nesse aspecto. Eu achava que era uma questão que era mais rápida ver essa validação. Hoje em dia, eu acho que somos capazes, daqui a 20, 30 anos, talvez haver esse reconhecimento, porque é preciso o quê? É preciso que haja profissionais que conheçam muito bem as duas linguagens. Ou seja, não pode ser um estatístico que não saiba da astrologia a fazer estudos de astrologia, para tentar provar ou desacreditar. E também não pode ser uma pessoa da astrologia a usar uma linguagem que não se adequa 100% à essência da astrologia, porque a essência da astrologia é arquetípica, é simbólica, e portanto há coisas que é difícil de encaixar numericamente. Um exemplo, normalmente os ascendentes de escorpião, quem nasce do ascendente de escorpião, tem tendência a ter um parto difícil, ou uma fase de início de vida difícil, nomeadamente da mãe, pode ter entrado em crise, pode ter havido um nascimento de fórceps, pode ter havido ali uma morte na família, e às vezes é difícil de encarar todas as variáveis. Todas as variáveis, ou seja, nós pelo facto de termos ascendente de escorpião não podemos dizer que a pessoa nasceu de fórceps ou que teve um parto difícil. O que podemos dizer é que há uma tendência para um contexto de nascimento difícil que pode envolver uma crise psicológica de alguém muito próximo ao pai ou mãe. Mas às vezes provar isso são coisas que nem um pai diz ao filho, ou que nem a mãe diz ao filho mais tarde. Portanto, há a informação de foro psicológico que é muito delicada e que nem sempre é fácil de obter de uma forma muito objetiva. E, portanto, também não facilita uma validação absoluta em termos da linguagem numérica. Portanto, eu acho que nós vamos ter mais 10, 20 anos para que haja profissionais fortes nas duas áreas que consigam fazer o ponto. E possam corroborar ou refutar hipóteses, não é? Exatamente. Vou dar um exemplo. Dos meus alunos, ainda recentemente, apresentaram alguns trabalhos de investigação. Um deles era sobre os músicos, sobre o que é que os profissionais de música teriam em comum, e embora a amostra não fosse suficiente para ser extrapolada para o universo, não é um termo estatístico, mesmo assim havia uma tendência clara para haver muito mais ascendentes de balança e para estar o signo de balança mais presente. Artes, não é? Que nós sabemos que está associada à arte e à estética, o que é curioso, porque a balança também é um signo de ar e a música transmite-se pelo ar. Então está de acordo com a teoria astrológica. E muitos outros trabalhos apresentados, com amostras ainda não gigantes, mas simpáticas, também evidenciam já padrões bastante nítidos. Então não é assim tão difícil ampliar a amostra e ter métodos de estatísticas mais formais, de obter ensaios de hipóteses válidos. Foi um estudo exploratório. Estudo exploratório. Mas lembrar de outro, esse também da música, que no 80% da amostra, 85%, as pessoas tinham nascido depois da lua cheia, ou seja, entre a lua cheia e a lua nova. O que também é interessantíssimo, portanto, em termos de constatações. Enfim, e por aí em diante. Só que nós temos que ter atenção que não podemos
explicar tudo à astrologia estatisticamente. Há coisas que é só explicável na mesma linguagem astrológica que é simbólica. E, portanto, tem que haver um trabalho contínuo e, da minha parte, está a fazer por isso, claro. Faço essa investigação. Quando vejo horóscopos de revista de astrólogos até bons, confesso que fico triste, porque acho que é pena, mas é mesmo assim a sociedade e eu acho que com, como é que se diz, tanta o cântaro vai à fronte ou qualquer ditado assim do género. Há uma bola em pedra dura, tanto paga até que fura. Portanto, eu acho que a água vai bater, as ondas da nossa maré de comunidade astrológica irá com certeza crescer o suficiente para que a comunidade do outro lado já dê muito mais crédito a estas áreas. Tendo em conta que os astrólogos também têm que manter uma formação contínua, não só dentro da astrologia, mas noutras áreas interdisciplinares, exatamente. Exato. Se as pessoas tivessem noção da riqueza, do fantástico que é percebermos, conhecer os mapas dos filhos, das namoradas, dos colegas, do seu próprio mapa, como é óbvio, é fabuloso. Para conhecermos realmente com alguma profundidade maior, coisas que às vezes não anos a nós percebemos porque é que aquela pessoa reage daquela forma. E, portanto, eu acho que nos ajuda. E depois, a partir daí, do autoconhecimento, poderia haver a possibilidade de trabalhar, não é? Sim, esse é o grande desafio, é o segundo passo. É o segundo passo, porque há muita gente que fica na astrologia muitos anos, mas fica paralisada. Já sabe, eu já sei que tenho um Saturno naquela casa. Portanto, aquilo é difícil para mim. Portanto, se é difícil, em vez de deixar, não vou tentar ultrapassar isto, há muita gente que diz, como é difícil, pronto, já tenho uma desculpa. E, portanto, perpetuo aquele bloqueio em vez de arranjar formas de ultrapassar. Portanto, o segundo passo é mesmo vital, que é terapias ou sugestão ou recomendação de áreas ou de atividades que permitam que aquelas armadilhas, aqueles bloqueios, sejam ultrapassados. E às vezes, para fazer isso, infelizmente para os que estudam astrologia, temos que nos esquecer da astrologia durante uns tempos e focar nessas mesmas áreas alternativas. Por exemplo, se o mapa, a forma da pessoa se trabalhar é fazendo desporto. É fazer desporto, não é para dar a estudar a astrologia durante um tempo. Portanto, ou seja, há grandes vantagens no início para quem estuda a astrologia. É um exponencial, a percepção do eu, é fantástico, mas a partir de certo ponto já não chega, é preciso conjugar com outro tipo de atividades que ajudem nesse desenvolvimento e potenciar os dons e ultrapassar os desafios, as armadilhas, e no limite, se a pessoa se focar demasiado na astrologia, demasiado tempo, até pode ser contraproducente para a sua própria autoconsciência. Portanto, é preciso sempre um certo equilíbrio em tudo e bom senso, e saber que existem muitas outras áreas terapêuticas ou desenvolvimento humano ligadas à astrologia, como o próprio coaching, que é fazer um bocado de tábua rasa e vamos olhar para o futuro, que podem ser extremamente úteis, fazer o coaching e depois então ver os trânsitos, que é como as coisas estão. Portanto, tem que haver algumas bolhas de ar, alguma respiração, tem que haver alguma respiração, não pode ser só a astrologia. Tem que ser a astrologia e também conhecer outras áreas em paralelo, até para perceber um astrólogo também tem que saber recomendar e orientar as pessoas para áreas que têm a ver com a sua essência. E às vezes o melhor para aquela pessoa é fazer biodança. Há muitas pessoas que recorrem a esse método. Exatamente. Para outras pessoas é yoga, para outras pessoas é fazer uma psicoterapia regressiva, para outras é simplesmente fazer férias, viajar. Quer dizer, às vezes não vamos complicar demasiado, não é? Claro. E temos que ter esse bom senso e não ser demasiado ortodoxo na interpretação dos chamados trânsitos e do próprio mapa. E temos que ter essa flexibilidade. E no caso das pessoas que estudam astrologia e querem ser astrólogos ou que são astrólogos, eu acho que têm que ter redobradas atenções para a sua saúde mental. Porque não é fácil manterem equilíbrio no meio de uma... Para já, receberem pessoas no seu consultório, não é? Sim. Que é uma carga muito forte de densidade psicológica. E tem que ter sistemas de saneamento, seja meditação, seja desporto, seja para limpar toda a carga que recebem, quer das pessoas, quer de si próprios, pela densidade de matéria que estão a estudar. Porque não é fácil nós acedermos a informações fortes sobre o nosso futuro, ou sobre o futuro das pessoas, ou sobre o futuro da humanidade, ou sobre o passado, e depois digerir isso. Ou seja, nós temos que ter realmente mecanismos de saneamento e de limpeza
para manter equilíbrio. E às vezes esse mecanismo é simplesmente ir ao ginásio e estar uma hora a suar intensamente. Ou fazer um fim de semana no meio da natureza só. Higiene emocional, não é? Exatamente. Higiene Mas emocional. eu acho fundamental e tento passar isso para os meus alunos, porque é muito fácil, como é tão fantástica a astrologia, é muito fácil as pessoas viciarem-se. Portanto, é fácil consumir livros e ler. Eu ainda estou, digamos assim, viciado, porque é impossível não viciar. É tão brilhante, é tão estruturada, tão rica, em termos simbólicos e em termos práticos, que uma pessoa fica extasiada como se estivesse quase a beber álcool, é uma coisa inebriante. Então, é muito fácil a pessoa ficar anos e anos e meio completamente em êxtase com estas informações e com estes conhecimentos. Mas é preciso ter essa linha de equilíbrio e perceber calma. Temos que ir. Mas o João tem o seu saneamento, faz yoga, faz meditação, segundo percebi. Tento fazer com alguma regularidade, o yoga, não é? ao máximo, e ter outro tipo de sim, agora com menos regularidade, mas tento. Ajuda bastante. A digerir ajuda muito. Ter um dia só de limpeza, ter um dia só de. Ajuda muito. Portanto, funciona como limpeza, quer das suas questões do corpo, emocionais, quer do que chega dos outros. E mesmo assim, eu já acho que faço um bocadinho, se calhar com mais regularidade do que alguns astrólogos, mas mesmo assim acho pouco. Acho pouco para a densidade na qual fico envolvido, porque são depois de dar aulas aos alunos, em diversos modos, são de pessoas das diversas idades e com problemas também de muita variedade, é a própria investigação em si de assuntos delicados e que exigem algum esforço intelectual e, portanto, é complicado depois a depois é também sabermos que socialmente é uma área que ainda não é considerada propriamente válida a 100%. Portanto, é denso. Exige alguma. Lá está, as minhas alunas, por exemplo, um dos trabalhos que fizeram ultimamente, os meus alunos, foi sobre os padrões que existem nos astrólogos, os padrões astrológicos, dos astrólogos profissionais. Portanto, e um dos padrões que elas encontraram foi, na área da carreira, o planeta Marte está de um modo associado, por ser o governante da área, o que é um bocado contra-intuitivo, mas que faz sentido. O que é que isto indica? Indica que, em termos de disposição da sua vida profissional e em termos da condução da sua vida profissional, a maioria dos astrólogos profissionais tem que ter uma atitude destemida. Tem que ir contra as instituições e contra o socialmente aceito, contra o mainstream e, portanto, ser mais independente e mais arrojado para conseguir quebrar com essa mentalidade. Portanto, não é fácil, mas é um caminho esplendoroso em termos de prazer intelectual e prazer humano. Conhecer as pessoas intimamente, vendo o mapa, conversando com elas, nunca aparecem pela primeira vez no consultório e sentem-se mais compreendidas do que pelos companheiros ou pela mãe, durante a vida toda. É um raio-x. É um raio-x, é muito satisfatório porque as pessoas sentem o quê? Sentem um grande alívio, um grande apoio. Sentem um apoio, uma compreensão, que às vezes não têm mais lado nenhum. Isso motiva-as para acreditar mais nelas. Sim. E aspas, como é que surgiu depois para finalizar, sim. Como é que se articula de facto o seu trabalho e a aspas, a Associação Portuguesa de Astrologia? Porque sei que também é conselheiro da Associação Portuguesa de Astrologia, eu considero que é uma espécie de milagre ter acontecido. Porque precisamente devido ao lado de remar um bocado contra a maré dos astrólogos e terem que ser mais autónomos e ter que ter coragem para quebrar alguns preconceitos, a tendência é para serem muito individualistas. E, portanto, para não cooperarem também por uma questão de ego e por uma questão de competição. Porque já é um mercado difícil de conseguirmos passar uma imagem de alguma credibilidade. Então, infelizmente, até agora, até a existência de aspas, o que prevalecia era a competição. E não eram os melhores valores entre os astrólogos. E a Aspas conseguiu, por força da sua presidente, que é Isabel Guimarães, unir pessoas até aí um bocado descoordenadas, ajudar a criar uma comunidade astrológica que ainda está em embrião, mas que já começa... Com a sua ética, não é? Com ética, portanto, ajudou a criar mais cooperação entre os astrólogos, estrutura pelo jornal que tem, pelos eventos como o simpósio,
por muitos outros eventos, pelo seu próprio Facebook, ajudou a criar mais congregação de astrólogos e pôr um pouco de lado as suas vaidades e os seus próprios interesses em prol do interesse mais global, que na verdade irá rebater para cada um individualmente, porque quanto mais uma imagem forte e sólida e de união e de institucional houver dos astrólogos, mais facilidade depois há que a comunidade respeite a astrologia e os astrólogos individualmente. Isto é que juntos fazemos a diferença. Juntos fazemos a diferença. Realmente há coisas que só se conseguem unidos, não se conseguem separados. Mas é o mais inteligente. E, portanto, com a aspas, eu infelizmente não tenho tido muito tempo a colaborar ativamente. Colaboro sempre com opiniões, sempre que há reuniões e com ideias, mas realmente quem tem sido a grande obreira é a Isidro Guimarães do Porto. E, portanto, estamos gratos por isso, porque tem conseguido fazer aquilo que até aí tinha sido impossível e que tinha sido tentado antes e que não tinha ido para a frente. Okay. João, para terminarmos, queria que olhasse ali para a câmara e dissesse, falasse de facto do que é que a astrologia lhe trouxe de melhor na vida. Bom, a mim o que me trouxe melhor à astrologia foi, para já, uma base sobre a minha própria existência, ou seja, uma noção estruturada sobre onde é que eu estou, o que ando a fazer, o que é o universo, o que é a vida. Ou seja, eu já não ando, como eu costumava dizer, cego, já não ando à toa a pensar que isto é isto e acabou. Portanto, existe realmente um panorama mais holístico e mais rico e até mais justo da vida. Portanto, ajudou-me a conhecer melhor. Eu acho que isso é a principal vantagem para quem entra neste mundo, é essa noção do verdadeiro eu e dos dons e dos desafios. Claro, como eu disse há pouco, isto é apenas um primeiro passo para o segundo passo, que é nós aceitarmos esses mesmos dons e conseguimos explorar essas qualidades através de atividades profissionais consentâneas com esses dons. Se eu tenho um ascendente leão, mais facilmente eu deveria ir para desporto, ou para dança, ou para política, do que propriamente para a investigação de laboratório. Por exemplo, não só reconhecer os dons, como reconhecer, lá está, os tais desafios e bloqueios e como poderei ultrapassá-los melhor. Portanto, ajuda nessa superação das armadilhas da personalidade que nós herdamos desde a infância. É fantástico em termos de prazer, da descoberta e do estudo em si da sociedade, perceber o que é isto da crise, o que é isto da história de Portugal, o que é isto do mundo, da nova era, o que é que se anda a passar em termos financeiros. Portanto, ajuda também não só do ponto de vista do eu, como do ponto de vista coletivo. E depois tem outra grande vantagem, que é a ajuda na dinâmica familiar e de relacionamento, perceber melhor como é que é a namorada, perceber melhor como é que é o filho, respeitá-los, aceitá-los nas suas próprias necessidades e, portanto, ajuda também na dinâmica das equipas de trabalho, como é que cada um funciona, o que é que cada um é melhor, portanto, ajuda a criar mais sinergia e mais respeito. Portanto, são 4 as grandes vantagens: autoconhecimento, conhecimento da sociedade, conhecimento do outro, gestão da própria vida, perceber os melhores momentos para fazer determinada coisa, mas sobretudo também a quinta vantagem é o prazer do próprio estudo, que junta muitas áreas aparentemente que não estão ligadas: a mitologia, a história, a sociologia, a psicologia, a espiritualidade, enfim, a economia inclusivamente. Portanto, é tudo em um, não é 2 em 1, é tudo em um, portanto é perfeito. João, só nos resta agradecer por nos ter recebido aqui, obrigado, Daniela, aqui no Centro de Estudos e Inovação em Astrologia, e muitos parabéns pelo seu trabalho em prol da educação para a astrologia. Só isso. E parabéns também a Daniela e ao seu canal por tudo que tem feito. Obrigado. Obrigada.